Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, estou aqui para apresentar para vocês a resolução do nosso oitavo exercício da lista 5, em que nós estamos trabalhando aí a parte das estruturas de repetição com a utilização do loop while. Neste exercício nós iremos falar sobre a sequência de Fibonacci, que é uma das séries de números mais famosas da história. Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do PyCharm no computador. Eu quero apresentar para vocês aí, então, a resolução do nosso oitavo exercício da nossa lista 5. Muito bem, pessoal, eu já estou aqui no meu computador para resolvermos, então, aí o nosso oitavo exercício da lista 5. Eu vou abrir o PyCharm, no meu caso aqui, eu vou clicar na minha barra de tarefas aqui em cima do ícone do PyCharm, esperar ele abrir aqui no caso, e aqui eu já posso entrar aqui nesse meu projeto exercícios de Python. Dentro do meu projeto aqui eu já tenho, criado ali de aulas anteriores o meu arquivo .py da lista 05, e para nós termos aqui todo o editor de códigos do PyCharm na tela, eu vou aqui fechar o nosso navegador de arquivo contendo ali o nosso diretório. Lembrando que na aula passada nós fizemos aí a resolução do nosso sétimo exercício da lista 5, em que nós trabalhamos aí a parte do fatorial de um número. Se você não viu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir então aí a resolução do nosso sétimo exercício da lista 5. Logo na sequência eu tenho aqui o nosso oitavo exercício aqui da lista 5, que diz o seguinte: crie um programa que leia um número inteiro e mostre na tela, os primeiros elementos da sequência de Fibonacci. E aqui, pessoal, para nós começarmos a desenvolver a resolução aqui do nosso exercício aqui da sequência de Fibonacci, nós precisamos entender o que é a sequência de Fibonacci. Para isso, nós vamos entrar aqui no navegador e eu vou pesquisar aqui sobre a sequência de Fibonacci. Eu vou entrar aqui nesse primeiro link, onde nós vamos entender aqui o que é a sequência de Fibonacci, que na matemática, a sucessão de Fibonacci ou sequência de Fibonacci é uma sequência de números inteiros, começando normalmente pelo 0 e 1, e aí algumas controvérsias se começa a partir do 0 e do 1, ou se já começa com 1, tá? Na qual, cada termo subsequente corresponde à soma dos dois anteriores. Então, essa é a primeira situação que nós temos aí com relação à sequência de Fibonacci. A sequência recebeu o nome do matemático italiano aqui, Leonardo de Pisa, ou Leonardo Fibonacci, mais conhecido por apenas Fibonacci, que descreveu, no ano de 1202, o crescimento de uma população de coelhos, foi a ideia aqui por trás da sequência, a partir desta. Esta sequência já era, no entanto, conhecida aí da antiguidade. E os números de Fibonacci são, portanto, os números que compõem a seguinte sequência aqui no caso. Começa com o 0, o 1, depois o 1, o 2. Então, veja que o 2 é a soma de 1 com 1. Aqui o próximo elemento, o próximo número, é a soma de 1 com 2. O 5, a soma de 2 com 3, e assim por diante. Nós pegarmos aqui o número, por exemplo, 144, seria a soma, então, de 55 e 89. E aqui um detalhe aqui também que é importante destacar é o seguinte, que a sequência de Fibonacci, ela é uma série infinita, tá certo? Então, com isso, nós entendemos aqui qual que é a ideia por trás da sequência de Fibonacci, e aí nós já podemos, então, começarmos a desenvolver aqui o nosso código para a resolução dessa nossa oitava questão da lista 5. Então, para isso, eu vou começar criando aqui uma variável chamada quantidade. Eu vou abreviar aqui, colocar QTDE, e ela vai receber aqui, vai ser uma variável do tipo inteira, e aí, como é uma entrada, eu vou colocar aqui int de input, tá? E aqui eu já posso pedir para que o usuário fale para mim, quantos elementos da sequência, acentuação, a sequência de Fibonacci você
deseja ver. Então, uma interrogação, aqui uma pergunta, eu vou colocar aqui desta maneira. E aqui logo na sequência nós já vamos fazer aqui uma primeira verificação, porque se nós olharmos aqui na sequência de Fibonacci, nós temos apenas o quê? Apenas números positivos. Então, para isso eu vou criar aqui uma estrutura condicional com if, né? Se essa minha variável quantidade ela for menor ou igual a zero, no caso, aqui eu já posso pedir para que o usuário, né, entre com um número positivo. Então, eu vou colocar assim, ó, uma saída de dados print aqui, por favor, vírgula, insira um número positivo, desta maneira. Se não, né, eu já vou ter aqui o meu else, e aí nós já podemos trabalhar aqui a parte da minha sequência de Fibonacci. E aqui eu vou colocar aqui, né, pessoal, já na sequência, a estrutura de repetição, onde nós podemos trabalhar aí essa questão da sequência de Fibonacci. Inicialmente, eu já vou colocar os dois primeiros termos da minha sequência de Fibonacci a partir da seguinte estrutura aqui. Eu vou colocar assim, ó, a variável A e B vai receber o número 0 e o número 1. Aqui nós temos, né, o que a gente chama de atribuição múltipla no Python, onde a variável A vai receber o número 0 e a variável B vai receber o número 1. Ou seja, que eu tenho exatamente os dois primeiros termos da minha sequência aqui de Fibonacci. Logo na sequência, nós vamos então aqui, né, fazer a seguinte colocação aqui. Eu vou declarar uma variável chamada cont, e essa variável vai ser o meu contador, vou iniciar ele com 0 para nós trabalharmos aí a estrutura de repetição. Logo na sequência eu vou colocar aqui uma mensagem com um print, onde nós vamos mostrar aqui para o usuário, né, falar que aqui se trata da sequência de Fibonacci. Então eu vou colocar aqui, ó, sequência de Fibonacci. Vou colocar aqui 2 pontos. E aqui logo na sequência nós já podemos utilizar aqui então a estrutura de repetição com while. E aqui no caso, né, enquanto essa minha variável cont, eu declarei ali inicialmente como sendo 0, ela for menor que a variável quantidade que o usuário digitar ali inicialmente, aqui eu já posso entrar dentro da minha estrutura de repetição. E ali eu já posso, então, printar a minha variável A, né, que é exatamente os valores da minha sequência de Fibonacci. E aí, logo na sequência, eu faço a seguinte situação aqui. Eu tenho que fazer a atualização dos valores, porque eu só coloquei eles inicialmente como sendo 0 e 1. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. A variável A e B aqui dentro da minha estrutura de repetição aqui agora vai ser o seguinte. O A vai ter que valer B depois, né, que é o próximo valor. E o segundo próximo número, no caso, vai ser exatamente quem? A minha soma de A com B. Então, dessa maneira aqui, nós jogamos dentro da variável A aqui, né, com a minha estrutura da atribuição múltipla. Eu atualizo o valor de A como sendo B, e o valor da variável B vai passar a ser a soma de quem? De A com B. E como ele está aqui dentro da minha estrutura de repetição, ele vai ser atualizado aqui de uma forma, vamos dizer assim, eficiente. E agora, para finalizar, né, nós precisamos fazer com que esse meu, com que essa minha estrutura de repetição aqui, ela seja, né, retornada. Então, para isso eu vou atualizar, na verdade, incrementar o meu valor de contador. Então, cont mais igual a 1. Lembrando que aqui neste caso, né, pessoal, nós temos o quê? Nós temos que, nessa linha aqui, nada mais é que cont recebe cont mais 1, que é exatamente o meu incremento da minha estrutura de repetição, que inicialmente ele valia 0, depois ele vai passar a valer 1, e assim por diante, enquanto
esse meu contador ele for menor que a quantidade que o usuário digitar aqui no caso. Dessa forma, nós já podemos rodar o nosso código. Então, aqui em cima da aba lista 05, botão direito, run lista 05. E aqui nós já temos, né, quantos elementos da sequência de Fibonacci que você deseja ver. Aí, no caso, se eu quiser, por exemplo, ver os 7 primeiros termos, né? Então, eu digito ali o 7. Veja que ele começou com 7, 1, 1, 7, ó. 0, 1, 1, 2, 3, 5 e o 8. Então, aqui eu tenho exatamente 7 elementos. Nós podemos colocar ele na mesma linha, né? Porque ele ficou um abaixo do outro. Para isso, eu posso utilizar aqui, ó. Depois do A aqui dentro do print, meu parâmetro end igual, abre aspas, fecha aspas com um espaço. Aqui agora eu posso rodar novamente. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, os 10 primeiros termos da minha sequência, ó, veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu tenho os 10 elementos da minha sequência de Fibonacci. Olha lá, ó. Esse próximo aqui é a soma de 1 com 1, que é o 2. O 3 é a soma de 1 com 2. O 5 a soma de 2 com 3 e assim por diante. Tá certo? E se eu quiser pegar aqui mais termos, aí eu posso simplesmente informar aqui, ó, 15 elementos. Então, aqui eu tenho, né, os 15 primeiros termos da minha sequência de Fibonacci. Então, ou seja, o número 44, por exemplo, aqui, a soma, como eu disse, de 55 com o 89. Outra situação que nós temos aqui dessa minha sequência de Fibonacci, pessoal, é que na sequência, se eu pegar o último número e dividir pelo seu anterior, ele tem um número que a gente chama, né, é conhecido aí como número de ouro ou proporção áurea, o pessoal denominou como sendo o número φ, né? E esse número φ, ele é aproximadamente aí, né, à medida que os números vão aumentando, ele chega mais próximo possível de 1,6180, acho que 2 depois, né? Enfim, ele dá um número aqui que é um número irracional. Então, vou rodar aqui novamente esse meu código, olha só. Vou pegar aqui os 15 primeiros elementos, ó. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, 377 dividir por 233, vai dar um número próximo de 1,61,6. Né? Rodando novamente aqui, ó, vou pegar mais números, por exemplo, 20 termos. Então, tá aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, 377 dividir por 233, neste caso aqui, eu posso até fazer aqui, ó, no próprio PyCharm aqui, por exemplo, ó, vou dar um print aqui e pegar 377 dividido por 233. Vamos rodar isso daqui, ó. Quero ver, por exemplo, novamente os 20 termos. Ele não mostrou... Ah, mostrou o print aqui mais à frente, né? Aqui, ó, 1,618, ó, depois do 2, o 5, tá vendo? 7, enfim. Aqui exatamente o número que a gente chama de número de ouro, né? Vou até copiar isso daqui, ó. Copiar ele aqui, colocar aqui na nossa linha de comentário, tá certo? É conhecido aí como número de ouro ou proporção áurea, tá certo? Inclusive, na natureza, o pessoal diz que as pétalas do girassol, por exemplo, ele contempla essa parte da história por detrás aqui da sequência de Fibonacci. Também as cascas do abacaxi, né, contempla também essa parte aí da sequência de Fibonacci. Então, como eu disse, ela é uma série de números aí muito conhecida da história aí da humanidade. E aí, com isso, nós finalizamos, então, né, o nosso 8º exercício da lista 5. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final aí de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí a minha sugestão de resolução da 8ª questão da lista 5, onde nós trabalhamos aí a parte da sequência, né, de Fibonacci.
uma das séries mais conhecidas aí na história, tá certo? Então, se você fez de uma forma diferente, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu gostaria de ver como você conseguiu fazer esse exercício aí, se você tenha tentado aí fazê-lo aí de alguma maneira, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, compartilhar também esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!